Oi galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? Era Felipe Luiz. E aí ele se lesionou. Mas ele optou por deixar ele no banco, Mundial de Clubes. Não, mas ele estava lesionado, né? Não. Na Copa de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes. Ele não jogou contra o Bayern, ele entrou 2 minutos contra o Chelsea. Uma série de jogos. Ele nem entra contra o Chelsea, né? Jogou 2 minutos contra o Chelsea. O Wallace Yankee entra. Não, o Wallace entra e ele entra 2 minutos. Ele entra? Contra o Bayern, sequer ele entra. Não, contra o Bayern ele não entra. Então assim, todo mundo, você liga os programas de debate, todo mundo se derrete porque é um cara... Ele é muito bom. Muito bom. Ele é muito bom. Mas na prática, com diferentes senadores, né? Já citei 3 aqui, ele não foi um jogador imprescindível para alguns senadores do Flamengo. Eu acho que tem a ver com a... Eu acho não, tenho certeza que o treinador ele olha para o adversário e ele pensa, para esse adversário o Pedro não vai entregar o que o Bruno Henrique vai entregar. Esse dado dele só ter sido titular em um dos 7 jogos da Libertadores. Porque se você pegar a defesa do Cruzeiro, que é o adversário do meio de semana, é uma defesa rápida, né? Sim. A defesa do Cruzeiro é uma defesa rápida. Eu sei que gerou muita polêmica. E às vezes o Pedro nesse contexto não... Mas eu achei o plano do Leonardo Jardim muito acertado para o jogo de quarta-feira. Acho que o Flamengo fez um bom jogo, também passou pela escalação do Leonardo Jardim. A forma como o Flamengo conseguiu pressionar o Cruzeiro, como várias vezes o Bruno Henrique atacava a saída de bola do Cruzeiro e obrigava o Otávio a chutar para a lateral, o zagueiro a chutar para a lateral. O lance mais perigoso do primeiro tempo foi um lance gerado pelo Arrascaeta para o Bruno Henrique, que chutou na trave. Então eu acho que muito do bom jogo que o Flamengo fez, e eu aceito outras opiniões, mas é a minha visão, acho que passa pela escalação inicial do Leonardo Jardim. Você pegar Jardim. o recorte dos últimos 3 jogos, tudo bem que o Cruzeiro tem os mesmos resultados, né? Ele ganhou do Mirassol domingo passado em casa, com time misto, empatou com o Flamengo, hoje ganhou do Corinthians. Mas em termos de qualidade de jogo, os últimos 3 jogos, o Flamengo fez um grande jogo contra o Vitória, no Maracanã. Pô, o primeiro tempo do Flamengo foi perfeito. É que hoje acertou tudo. No domingo passado, as finalizações não terminaram igual como hoje. Era pra ser Concordo assim, com você, jogou muito, pra mim jogou melhor do que o Cruzeiro no Mineirão, jogou muito bem no Mineirão e hoje goleou. Então assim, são 3 jogos, o Flamengo vem numa sequência, se você fizer o retrato, o momento... E coincidentemente essa sequência vem depois do quê? Que o Flamengo teve 10 dias pra treinar. É verdade. E recuperou os caras. Porque não jogou a Copa do Brasil. Não jogou a Copa do Brasil, recuperou muito jogador que estava no DM, o Paquetá, o Arrascaeta, o Luiz Araújo já entrou hoje. E isso deu ao Leonardo Jardim a possibilidade de treinar e de recuperar os caras. Hoje, praticamente o elenco todo está à disposição do Leonardo Jardim. O Alexandro, que é um titular, é que não é. Quem não está à disposição é reserva. É o Cebolinha, o De La Cruz, enfim. Então, acho que essa sequência do Flamengo tem a ver com essa parada de 10 dias. Os dois, né, cara, tão bem, né? Assim, vão se enfrentar quarta-feira os 2 times embora o Palmeiras seja o líder e está disputando 3 competições, você pegar, assim, 10 dias pra cá, quem tá jogando melhor no Brasil? Acho que são Flamengo e Cruzeiro. Sim, me anima muito o jogo de quarta-feira, porque o Cruzeiro também tá jogando bem. É que os últimos 3 jogos do Flamengo foram muito bons. E o Cruzeiro fora de casa, ele ainda melhor do que no Mineirão. Ele é mais perigoso fora de casa que no Mineirão. E você acha que o Pedro joga de velocidade? Eu acho. Mesmo achando que... Acho. Eu não sei qual a gravidade da lesão do Bruno também, né? Porque ele ficou fora do jogo de hoje, então eu não sei... assim, o departamento médico do Flamengo só falou que ele tá tratando. Então eu não sei qual é o nível da lesão, se ele tá muito machucado, não tá e tal. Mas eu acho que o Pedro começa esse jogo. Mero palpite, cara. Assim, é que o Pedro, ele jogar ou não, pra mim também é claro a questão do jogo ser competitivo, assim. Quando requer, não o Pedro com a bola, mas sem a bola. Onde todo mundo tem que marcar. E o Bruno entrega. O Pedro, ele não consegue marcar igual os outros atletas ali. É outra característica. É outra característica. Então, assim, teoricamente, o Flamengo fica com menos poder defensivo, digamos assim. É que eu acho que o Cruzeiro não vai ficar dando contra-ataque pro Flamengo nesse jogo. Eu acho que o Flamengo vai se ver obrigado a ter que construir os ataques. Exato. E aí, com o Pedro, é mais fácil como mandante, ou menos difícil, né, com o Pedro do que com o Bruno Henrique. Porque o Pedro joga de costas, tabela, né, gera jogo mais do que o Bruno Henrique, que é um cara de velocidade, de explosão e tal, de bola aérea, né, de velocidade pelos lados. Então, acho que pela característica que pode ter o jogo, por ser em casa, e o Cruzeiro é um time que fora de casa gosta de contra-atacar muito, de atacar o espaço. Caio Jorge tá muito bem. O Arroio também. O Arroio foi o atacante mais perigoso do Cruzeiro. Matheus e Gerson. Esse jogo acho que o Cruzeiro vai tentar ter o contra-ataque.
Exato, então. Vai tentar atrair um pouco mais o Flamengo para ter o campo. E aí, para você ter que atacar a última linha de um time, talvez com o Pedro seja mais eficiente. Mas enfim, o Leonardo Jardim ganha bem para isso. Vamos ouvir o Luiz Araújo. Muito bem, né? Muito bem. Muito bem. Vamos ouvir o Luiz Araújo, voltando hoje ao time do Flamengo, e o Danilo, que também foi opção hoje na goleada em Mirassol. Foi meu primeiro clube da base, passa um filme, faço minha história completa aqui. Eu vivia debaixo da arquibancada, atrás de um sonho, e hoje eu volto aqui com esse sonho realizado e jogando no maior clube do Brasil. Então, o que passa na minha cabeça é aquele menino atrás de um sonho e hoje com esse sonho realizado. E poder marcar num jogo especial com toda a minha família aqui. Tenho certeza que muitos deles ainda não tinham me visto marcar pessoalmente, claro, pela televisão, mas então é por isso que eu atravessei o campo, fiz questão de ir ali com eles, porque é um momento especial na minha vida e na vida deles também. E foi um jogo especial para o Flamengo também, porque quarta-feira tem uma decisão, o time faz uma goleada de 5-1, jogando fora de casa, encostando no Palmeiras, líder do Brasileiro, mais do que nunca, ainda com um jogo a menos. O time chega com moral para quarta-feira, né? Não, com certeza. A gente sabia de quão importante era esse jogo. Depois do Palmeiras ter perdido, dada a oportunidade da gente encostar ainda mais nele, então a gente entrou com tudo para fazer o resultado, conseguimos, fizemos um grande jogo. Agora sabemos que é um jogo completamente diferente contra o Cruzeiro, sabemos que o Maracanã vai estar lotado, a torcida nos apoiando, que vai fazer total diferença, e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e se Deus quiser sair com essa classificação. Interessante essa fala do Luiz Araújo, porque parece que sentiu o gosto de sangue na água, assim, né? Ó, a gente ficou sabendo, a gente viu o Palmeiras, viu a chance de encostar, o time já entrou com essa cabeça, Isso né? tem essa diferença. Um time desse tamanho, com a mentalidade que tem, olha, assim, e o Palmeiras também, tá? Apesar do momento do Palmeiras não ser bom, nesses momentos, em alguns momentos da história de Palmeiras e Abel, o Palmeiras já deu volta por cima várias vezes, vivendo um momento assim também. Então, assim, na coletiva o Abel até falou, né? Tentando corrigir, como ele sempre faz nas coletivas, né? Quando alguém pergunta pra ele sempre tenta interromper a pergunta e tenta criar a narrativa dele. Mas nesse caso, pelo menos da que eu vi ontem, ele tem razão. Ele fala, cara, vocês têm que falar do momento. E realmente o nosso momento não é bom. Mas a gente continua ainda, né? Líder de campeonato, jogando fases decisivas de outras competições, líder do Campeonato Brasileiro. E aí quando você tem um adversário do tamanho do Palmeiras na sua frente que dá a brecha, e você sendo um gigante, aí você tem que aproveitar, que foi o que o Flamengo fez hoje. Vem dando brechas, né? Palmeiras vem. E o Luiz Araújo, que falou ali, né, que esteve na base do Mirassol, é meio que responsável pelo Mirassol como conhecemos hoje, porque a venda dele, o dinheiro da venda dele construiu o CT do Mirassol. Interessante. Né? Então o Mirassol hoje, como estrutura, existe em função de ter revelado o Luiz Araújo, que voltou a jogar depois de muito bom jogador, por sinal, recuperação de lesão. E o Mirassol que vai dormir na zona de rebaixamento, independente dos resultados de amanhã. Porque Remo e Inter se enfrentam, né? Amanhã, né? Libertadores está atrapalhando. Vai dormir amanhã, né? Mas eles falam a prioridade. Amanhã. De segunda para terça. Não, acho que quem dorme é o Inter. A prioridade que eles falaram era o Campeonato Brasileiro mesmo. Você vê que hoje eles não pouparam Exatamente. ninguém. A Libertadores está atrapalhando. Tem essa questão da Libertadores, tem a mudança do elenco, acho que ainda é um trabalho que tem o dedo, ainda tem a cara do Guanais. Para mim ele é um excelente treinador, mas teve essa mudança realmente, sobretudo no calendário. E aí acaba sentindo realmente como a gente tá vendo. A verdade... Já tava pior, inclusive, tá? Ficou um bom tempo na zona do rebaixamento, depois engatou uma sequência aí positiva. Pós-Copa, né? Pós-Copa. A verdade é que o sucesso do Mirassol ano passado na Série A foi uma grande surpresa, inclusive para todos do clube. E aí, essa vaga na Libertadores, talvez eles não tivessem foram preparados penalizados, ainda. né? Talvez o Mirassol não tivesse preparado para jogar uma Libertadores. No ainda. meio dos confrontos de Libertadores, ele pegou simplesmente Cruzeiro no Mineirão e Flamengo hoje. Cruzeiro domingo passado no Mineirão, 11 da manhã, e Flamengo hoje. E caiu num grupo chato, tá? Da Libertadores. Claro. Caiu num grupo difícil, tinha Tá Lanús confronto e pesado. tinha a LDU, cara. Sim. E ainda assim conseguiu se classificar. Então, Sim. Mas cobra um preço mesmo, não tem jeito. Perdeu muito jogador. Vamos ouvir o treinador do Flamengo, o Leonardo Jardim, e o Danilo. E ganha bem, né, Eric? O Jardim ganha. Mais do que da vitória por 5-1, que é uma vitória maiúscula, é a nossa performance, a nossa atitude coletiva. Eu falei com os jogadores da importância de encostarmos para 3 pontos em relação ao líder do campeonato. Conseguimos esse objetivo e era importante conseguir o objetivo através de uma boa performance, porque a gente sabe, no futebol, as energias positivas carregam a equipa, as boas atuações carregam a equipa, os resultados carregam a equipa.
Por isso, principalmente no Flamengo, nós temos que ter essa capacidade de ganhar, de jogar bem, que é para conseguirmos os resultados e os objetivos que, com certeza, a torcida, a direção, a equipa técnica, os jogadores, toda a gente pretende. Nós temos que ser lineares sempre. Eu acredito que quando o resultado também não veio, não é que as coisas estavam todas ruins, e agora que nós vencemos por 5-1, também não temos que estar super feliz, super exaltado. Obviamente, valorizar o trabalho, mas é a palavra equilíbrio que a gente vem pregando muito dentro do nosso ambiente, principalmente nos momentos de mais dificuldade, maior pressão. Manter o ambiente blindado da melhor maneira possível e trabalhar dia a dia, melhorando, focando no próximo jogo. Isso é o que a gente tem feito. Ô Danilo, como é que você vê esses últimos 2 resultados? Porque aquela diferença do Palmeiras já foi de 9, já foi de 8, caiu para 6, hoje é de 3. Você já está há muito tempo no futebol, sabe que isso tem... As coisas mudam de uma hora para outra e hoje o Flamengo está numa outra condição, né? Tem um jogo decisivo quarta-feira. Como é que você viu essa mudada de astral não de astral necessariamente do grupo, mas de resultados e que colocam o Flamengo numa situação muito boa? É importante. Obviamente muda a energia, principalmente de fora. E isso para nós é algo que importa bastante, a confiança do nosso torcedor, a confiança do povo do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, obviamente nesses momentos onde a pressão aumenta, internamente a gente tem que manter o equilíbrio, manter a serenidade e a tranquilidade que o trabalho está sendo bem feito, lógico que ajustando tudo aquilo que precisa ser ajustado. E como eu falei, agora nós vencemos o Mirassol por 5-1, mas manter os pés no chão, sabendo que aquilo que a gente conseguiu hoje é uma coisa importante para o próximo jogo também. Danilo, você falava também a respeito, logo depois daquele empate com o Internacional, da necessidade de haver uma conversa, de ter uma conversa franca dentro do Flamengo, até para que o Flamengo pudesse retomar a sua essência, o seu DNA. Queria que você falasse dessa conversa que houve e até que ponto essa conversa foi determinante para que o Flamengo pudesse retomar o caminho das conquistas, venceu o Vitória, teve uma partida também importante diante do Cruzeiro e agora essa goleada contra o Mirassol. O grupo é formado por jogadores de muita experiência, a grande maioria jogadores que têm uma vivência no futebol de muitos anos, de ligas importantes, de ambientes de muita pressão. Obviamente o Flamengo é algo que é diferente de tudo, mas como eu falei aquele dia, era importante que a gente fosse sincero, que fôssemos sinceros, que olhássemos nos olhos uns dos outros e falássemos realmente o que precisava de melhorar, qual era o passo que a gente precisava dar à frente para não ficar se vitimizando por outras circunstâncias e assumir as responsabilidades. Foi isso que nós falamos, é o que nós estamos tentando fazer e que obviamente vem mudando os resultados e a energia. Quem é o favorito para avançar de Flamengo e Cruzeiro? O fato do Flamengo jogar em casa, para mim, é o Flamengo. Só por isso. Só pelo teu apoio do torcedor, jogar em casa, qualidade do elenco, mas o Cruzeiro é um time que é muito forte. Um time que, se não tivesse feito um campeonato brasileiro tão ruim, o começo do campeonato brasileiro tão ruim, estaria brigando mais lá na frente com o Flamengo e com o Palmeiras, o time do Cruzeiro. Então, assim, é muito equilibrado esse confronto para mim, em questão de favoritismo. Um pouquinho a mais, 2, 3% a mais para o Flamengo pelo fato de estar jogando em casa. Porque é um confronto que, para mim, é o mais equilibrado aí dessa fase da Libertadores. Todo mundo enxerga o Flamengo favorito? Eu também acho que o Flamengo pela questão de ser mandante, vem com uma confiança de um bom jogo na casa do Cruzeiro, no Mineirão, mas eu acho que o Cruzeiro vai jogar melhor no Maracanã do que jogou no Mineirão. Porque, por mais que a gente... E aí isso vai ficar difícil pro Mengão, hein? Por mais que a gente ache que o Cruzeiro, o confronto é equilibrado, mas a pressão ela tá maior do lado do Flamengo. Vai jogar em casa, é o time que tem mais investimento, é o atual campeão. A pressão ela é maior do lado do Flamengo. E eu acho que o Maracanã cobra essa pressão. E acho que o Cruzeiro vai jogar leve e vai jogar um jogo que favorece muito o time do Cruzeiro. Jogo de transição, jogo de velocidade. É o Wesley por um lado, Arroio pelo outro, Matheus Pereira com Caio Jorge. Enfim, acho que o Cruzeiro vai jogar melhor. Acho que para o Flamengo se classificar, ele vai ter que jogar melhor do que jogou no Mineirão. Porque eu acho que o Cruzeiro vai fazer um jogo ainda melhor do que fez em BH. A gente tem aí um duelo de dois excelentes treinadores, né? Primeiro, assim, e a gente já viu um pouquinho do que aconteceu nesse jogo de ida, no duelo tático. Acho que o fator casa também, pra mim, antes de começar tudo, né? Pra mim era 50-50, e aí, obviamente, que esse empate lá na casa do Cruzeiro foi melhor pro Flamengo, obviamente, que vai trazer o jogo pra sua casa. E acho que a questão do elenco
também é uma pequena vantagem ao Flamengo. As opções que o Flamengo tem para poder mudar a partida, elas também são maiores consideravelmente em relação ao Cruzeiro, apesar do Wesley ter chegado agora, né? O próprio Lúcio também, que acabou chegando agora, mas as opções que o Flamengo tem O time mais pronto, né? Mas eu também acho que é um jogo de equilíbrio, assim como foi o outro. Jogo bom pra assistir, viu? Jogo bom, né, cara? Jogo bom. Cara. Jogo bom. grande. O primeiro jogo, os dois times grande. Pra mim é o jogo do ano. No futebol Até aqui brasileiro. também acho. É um jogo muito bom. Os dois times se Jogo muito encontrando, bom. esse empate aí, que também acho que o Flamengo tem um pouquinho de vantagem por jogar em casa, mas o Cruzeiro já provou muitas vezes que o Cruzeiro... Eu já vivi algumas coisinhas boas ali nesse Maracanã com a camisa do Cruzeiro, então assim... Não sei não, cara. O Cruzeiro joga o seu grande objetivo na temporada, né? Assim, o Cruzeiro tem nessa temporada a Libertadores como o seu norte, né? Se perder a Libertadores, vai jogar o Brasileiro por uma classificação, mas tem a Copa do Brasil também. Tem a Copa do Brasil. Mas assim, a Libertadores é o grande norte do Cruzeiro na temporada, né? Tem chance de chegar em todas também, né? A própria Copa do Brasil que tem o Clássico. E esse jogo, e pra mim, daí sai um finalista da Libertadores. O tal, a gente quando nesses jogos grandes, né, a gente fala muito sobre o detalhe, né? É o time que vacilar menos aí, esse tipo de jogo assim. É o time que vacilar menos. Que não tem brecha pra você. O que a Aline falou é importante sobre a composição do elenco. O Flamengo tem jogadores mais pesados ainda do que o Cruzeiro, assim, né? Se você for olhar para os dois elencos, assim. E acho que é um time mais pronto também. Ainda que o Leonardo Jardim também tenha assumido esse ano e o Arthur Jorge com praticamente o mesmo período ali, tá, um pouquinho menos de tempo. Mas acho que o Flamengo é um time mais pronto. Esses caras já estão juntos há mais tempo do que os caras do Cruzeiro, né? Sim. Enfim, é um time que já tem ainda que tenha mudado de técnico, você olha assim, você sabe qual é o time titular do Flamengo, uma variaçãozinha aqui ou outra e tal. Então acho que isso num jogo desse, pesado, de detalhe, pode fazer diferença. É muito cara grande no vestiário do Flamengo. Estão um pouquinho mais acostumados a esses tipos de jogos, né? Exato. Acho que isso conta também. E o domingo foi muito animador, né, pros dois. Daqui a pouco a gente fala mais da vitória do Cruzeiro. Já tem o Arthur Jorge falando em São Paulo.